Prepare a centrífuga. Começando a cooperação. Leilin fechou os olhos e fios pretos surgiram de entre as sobrancelhas, ligando-se aos vários aparelhos do laboratório caixa. A luz cintilou e o aparelho no laboratório foi ativado. Qualquer instrumento que tivesse uma função de medição começou a mostrar números e ponteiros nos medidores movidos. Com os fios da força espiritual, Leilin trabalhou na purificação de sua força espiritual e começou o complicado processo de separação. 2 horas depois, Leilin olhou para o produto semi-acabado na mesa e acenou com a cabeça. Na superfície da mesa havia um pedaço de carne rosa. Este tinha sido o fóssil da estrela do mar Toussaint. Leilin gastara toda a força vital dentro dela e se livrara de todos os olhos cor de oliva. Havia um veneno muito problemático dentro dos olhos da estrela do mar de 1000 olhos e, como tal, precisavam ser removidos. A estrela do mar Toussaint parecia ter retornado ao seu estado original. A carne tenra tinha um brilho reluzente, como se tivesse acabado de ser escavada, e ainda estivesse coberta por uma camada de líquido. Sim. A operação de separação foi muito bem sucedida. Tudo que resta é o último passo. Leilin tirou a poção reativa de alto grau cinza escura, da qual apenas metade permaneceu. Ele derramou tudo na carne rosa TSS no momento em que a poção cinza escura foi despejada sobre a polpa. Grandes quantidades de vapor foram produzidas. Através dela, podia-se ver a carne rosa diminuindo de tamanho a uma taxa que poderia ser vista com o olho humano. A carne pareceu murchar e ficar preta. Leilin esgotou todo o líquido sem expressão e depois cantou alguns encantamentos antigos. Estes encantamentos eram antigos, com uma aura muito ilimitada. Soava como incontáveis conchas sendo sopradas ao mesmo tempo. Ondas azuis de energia eram como marés arrebatadoras, envolvendo a carne da estrela do mar de 1000 olhos. Depois que a luz azul se dissipou, tudo que restou foi um objeto do tamanho de um longan. O objeto era de cor cinza e até tinha linhas que caracterizavam o músculo. Parecia uma carne curada com sal que não fora adequadamente preservada. A carne salgada começou a emitir o cheiro de algo queimando rumo e ao cheirar isso, Leilin não pôde deixar de engolir sua saliva, um olhar distinto de desejo aparecendo das profundezas de seu coração. Coma. Coma com fome. Com fome. Com fome. Essa sede parecia vir de todas as células do corpo dele. Era extremamente difícil resistir, e esse sentimento era o mais forte em seu peito, onde estava seu coração. Leilin podia sentir cada vaso sanguíneo em seu corpo bombeando em excitação, insistindo para ele engolir aquele pedaço de carne na mesa. Desejos primitivos. Como pode uma simples coisa como isso me controlar? Os olhos de Leilin ficaram um pouco vermelhos e até suas mãos começaram a tremer. No entanto, ele não escolheu consumir a carne da estrela do mar Toussaint imediatamente. Ele usou pela primeira vez o iChip para analisar sua composição e natureza em detalhe. Durante todo esse tempo, a carne em sua mão foi uma enorme tentação para ele. No entanto, mesmo que cada célula de seu corpo tremesse de excitação, sua expressão permanecia a mesma, como se ele não fosse afetado, tão frio e sombrio como uma geleira que existia há milhares de anos. Em sua vida anterior, ele já havia desenvolvido uma força de vontade extremamente firme. Por mais feroz e mortal que fosse a tentação, ele ainda podia controlar e estabilizar seus desejos internos. Composição gravada deste objeto. Guardado na pasta. Material Type Ancient Creature Toussaint Starfis. O iChip respondeu. Só depois que o fluxo de dados terminou de funcionar, Leilin engoliu carne de tamanho longa estrondo como uma bomba que explodira. Todo o seu corpo estava paralisado por um raio, como um bêbado que se abstinha durante anos e mais uma vez tinha uma boa bebida, ou como um viajante que estava à beira da morte devido à sua sede que finalmente saboreara o doce gosto de água de nascente.
Lei-Lin sentiu como se seu corpo estivesse flutuando, deitado no pico das nuvens brancas. Havia alegria vindo de cada célula de seu corpo. Um sentimento excepcionalmente doce e refrescante se espalhou de sua boca e garganta abaixo. A carne da estrela do mar Touzandiede foi primeiro para o seu estômago. Fluido gástrico correu para a frente, e em apenas alguns segundos, digeriu-o completamente. Riachos de água, como de uma fonte quente espalhados pelo corpo de Lei-Lin, e especialmente seu coração, era como uma pessoa morrendo de sede, absorvendo avidamente esse fluxo quente. Lei-Lin fechou os olhos. Ele sentiu como se estivesse nu, fluindo ao longo de um grande rio quente e confortável. Uma gota de algo úmido de repente rolou pelo rosto dele. Foi excepcionalmente doce, empolgando as papilas gustativas ao extremo que ele inconscientemente começou a lacrimejar. Para ele, que tinha um físico que excedia em muito de uma pessoa normal, era basicamente impossível que ele reagisse dessa maneira, mas a carne da estrela do mar Touzandiede era capaz de fazer isso. Receio que tal gosto possa tornar um viciado, exclamou Lei-Lin, satisfeito. O processo de consumir a estrela do mar Touzandiede era muito confortável e prazeroso. A estimulação do corpo e da mente foi definitivamente suficiente para tornar qualquer humano normal viciado. No entanto, Lei-Lin era um mago, e ele era basicamente invulnerável em termos de sua mente. Sua consciência de si mesmo era tão forte quanto o aço, que era como ele era capaz de se manter e resistir a essa tentação. Neste momento, a voz robótica do Aiship foi ouvido. Bip. Detectou que a essência da carne da estrela do mar de 1000 olhos entrou no corpo de anfitrião. Determinado a ser útil para o corpo do hospedeiro. Começando a absorção, nesse momento, Lei-Lin recuou 2 passos. Ele podia sentir a taxa em que ele estava absorvendo o aumento da corrente quente em outro nível. No lugar onde seu coração estava, era praticamente um buraco negro que absorvia constantemente a essência. Bip. O corpo hospedeiro absorveu a carne da estrela do mar 1000 olhos. A taxa de modificação do coração do corpo do hospedeiro aumentou substancialmente. O Aiship começou a trabalhar duro, a tela na frente dele mudando rapidamente. Imediatamente depois, Lei-Lin pôde ver na coluna que mostrava suas estatísticas, o número que mostrava o progresso da modificação de seu coração voando rapidamente. 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, o número subiu como uma flecha de fogo, mas falhou ligeiramente na marca de 90%. O que veio a seguir foi uma erupção de calor, e o progresso quebrou em 90% para chegar a 91%, e continuou a subir. 97%, 98%, 99%, 100%, quando a modificação do coração chegou a 100%, Lei-Lin de repente se sentiu fraco, como se tivesse sido golpeado na cabeça com um grande martelo de metal. Bang! 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 Seu coração, cercado pela luz vermelho-púrpura, pareceu parar por um tempo. Em seguida, seu coração começou a bombear mais uma vez com uma enorme quantidade de força. Bang! 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 Essa força era extremamente poderosa, a ponto de as pessoas serem capazes de ouvir seu coração bater do lado de fora do corpo de Lei-Lin. Sangue que continha sugestões de vermelho purpúreo começou a se formar em seu coração. Através de suas artérias, eles foram transportados por todo o corpo. O sangue vermelho arroxeado, que tinha uma leve qualidade gelada, formava um forte contraste com o calor da carne da estrela do mar de 1000 olhos. De repente, Lei-Lin sentiu uma sensação esmagadora de orgasmo percorrendo seu corpo. Minutos depois, o calor dissipou-se e o que o substituiu foi uma sensação extremamente confortável e refrescante. Bip. A modificação do coração do corpo do hospedeiro está completa. Detecção de um aumento em todas as estatísticas do corpo. Início do recálculo dos dados. O som do A e a voz de Chip foi ouvida.
e Leilin encontrou a coluna com suas estatísticas sendo atualizadas novamente. BIP. Leilin Farlier. Rank 1 Warlock, Bloodline, Serpente Kemoin Gigante. Força. 21.1. Agilidade. 14,4. Vitalidade. 27,9. Força espiritual. 85,6. Poder mágico. 85. Poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Conversão de essência elementar. 99%. Em um momento, uma sensação de poder extremo espalhou-se e penetrou em seus membros e ossos. Depois de modificar meu coração, significa que eu consegui uma fusão do nível mais profundo com a linhagem da serpente de Kemoin gigante. Agora está substituindo o meu sangue. No futuro, se eu tiver filhos, eles herdarão automaticamente a linhagem de Warlock. Leilin pareceu suspirar e olhou para os seus atributos mais uma vez. Embora minha força e agilidade não tenham aumentado muito, minha vitalidade aumentou muito, o que faz sentido. O corpo físico é portador da mente e do espírito. Com o aumento da força espiritual, naturalmente seria necessário um corpo ainda mais robusto para sustentá-la. Do ponto de vista de Leilin, o corpo era como um copo, e a força espiritual era como a água nele. Quanto maior o vidro, mais água e, portanto, força espiritual poderia conter. Conversa-lhe, não importa quanta água houvesse, seria inútil se o copo não fosse grande o suficiente para segurá-lo. Pode até causar a quebra do vidro. Por isso, muitos magos oficiais pensariam em maneiras de fortalecer seu corpo para ajustar e equilibrar sua poderosa força espiritual. No entanto, o que mais chocou Leilin foi o aumento de sua força espiritual e conversão da essência elementar. A força espiritual na verdade subiu para 85,6 e a conversão da essência elementar é ainda mais aterrorizante. Na verdade, subiu para 99%. Eu acho que mesmo os seres elementares antigos estariam neste nível. Com estes resultados, posso tentar minha mão avançando para me tornar um Warlock de nível 2. Leilin suspirou em contentamento. Os requisitos para um Warlock avançar eram muito semelhantes a um Magus, com a única diferença sendo requisitos na linhagem. A linhagem atual de Leilin era diretamente da antiga criatura, a serpente gigante Kemoin, então definitivamente não havia problema algum. As condições para avançar para se tornar um Magus de nível 2 eram para a força espiritual de alguém alcançar 80, e a conversão de uma essência elementar para estar acima de 80%. Estes eram os requisitos básicos para serem promovidos a um rank 2 magos. Em termos de força espiritual, muitos magos foram capazes de alcançá-lo. No entanto, eles muitas vezes ficaram presos em termos de sua conversão de essência elementar e, portanto, foram incapazes de prosseguir. Havia também pessoas ambiciosas como Kaysar e Descartes, que haviam atingido os requisitos para avançar, mas não o fizeram. Eles queriam elevar sua conversão de essência elementar para acima de 90% para construir uma base mais forte e preparar o caminho para o futuro deles. Não apenas Leilin havia atualmente excedido os requisitos básicos da força espiritual, mas sua conversão da essência elemental chegou a atingir o número chocante de 99%. Além de seres elementares antigos que eram feitos de partículas elementares, não havia nada que pudesse ter uma porcentagem maior do que isso. Leilin era um ser feito de carne e osso, em vez de partículas elementares. Ser capaz de atingir 99% estava basicamente atingindo os extremos de seus limites. Ele foi extremamente claro sobre isso e não procurou aumentá-lo ainda mais. Com o bônus da minha linhagem, todas as estatísticas do meu corpo excedem em muito as de um Magus normal. Agora, minha conversão de essência elementar chegou a 99%. Mesmo em toda a Costa Sul, duvido que exista um mago de nível 1 que seja mais forte do que eu. Leilin estava extremamente claro de sua classificação.